Olá pessoal, bem-vindos turma, mais uma aula de cálculo 4, tá? Então nessa aula aqui nós vamos começar a falar de transformada de Laplace aplicada a sistemas de equações diferenciais, mas antes eu quero só finalizar o que eu comecei na aula passada, falando de transformada inversa, certo? Então a transformada de Laplace, nós vimos lá na aula passada que nós saímos de uma função, vamos começar aqui, ó, saímos de uma função original, né, ó, u, aqui u de t, tá certo? Nesse caso aqui, nesse exemplo, né, nós temos uma função na variável t, que é a variável real, uma função u minúsculo. Então lembrando que u minúsculo, né, a letra minúscula é a função original e a letra maiúscula é a função transformada, tá? Então quando nós aplicamos a transformada de Laplace, nós saímos daquela função u minúsculo de t e vamos para essa função transformada u de s, né, onde esse s é a nossa variável complexa, nova variável complexa, tá? Então resolvemos esse problema aqui e chegamos nessa solução, né? Ou seja, eu cheguei na solução u de s, né? U maiúsculo, ou seja, a solução transformada. E não é isso que nós queremos, certo? Nós queremos o quê? Nós queremos a função u minúsculo, né, de t, a função original. Então nós vamos aplicar a transformada inversa nessa transformada aqui, que dá esse resultado. Como que nós vamos fazer isso? Eu deixei aqui então nesse material essas duas tabelas, tá, de transformada de Laplace, tá bom? Então vocês sempre têm em mão essa aqui. Então aqui, olha só, f de t é a função original, tá? E fzão de s, né, f maiúsculo é a transformada. Então aqui eu tenho a função, correto? E aqui eu tenho a transformada correspondente, tá bom? Eu coloquei duas tabelas aqui, olha só, que são duas tabelas que se completam, tá? São complementares, tá bom? Então tá aqui. Então nós vamos utilizar essas tabelas. Como que eu faço a transformada inversa? Nós vamos pegar a nossa função transformada, no caso, olha só, vamos pegar esse daqui, né? 1 dividido por s mais 2. Eu vou vir aqui na minha tabela, procurar onde que tem uma função parecida, ou seja, que tem a mesma característica, né, aqui nessa transformada, e aí a função inversa, a transformada inversa, é a função correspondente aqui, beleza? Então é isso que nós vamos fazer, começar aqui na aula de hoje fazendo, tá? Vamos começar a mostrar aqui, desculpem, essa função inversa, tá bom? Tá aqui, pronto, melhorou. Tá? Então como fazer? Então nós vamos vir aqui nessa coluna, tá? Depois de resolver a transformada, venho nessa coluna aqui, procura a função que tem a mesma característica, tá? Não vai ser exato, mas tem a mesma característica, e aí achei ela aqui, por exemplo, essa daqui, ó, que nós deduzimos na aula passada, né? Olha só, achei essa daqui, eu venho aqui e encontro a função correspondente, que é a transformada inversa, tá bom? Então vamos lá, a nossa aula de hoje, eu saí daqui do exemplo de ontem, tá? Tá aqui. E vamos fazer a transformada inversa. Para fazer essa transformada inversa, nós vamos denotar aqui de L a menos 1, tá? Então L a menos 1, ou seja, a transformada inversa de Laplace da função u de s, u maiúsculo, né? Leva essa função aqui para essa função u minúsculo de t, ou seja, a transformada inversa vai voltar na função original que nós temos, tá bom? Então, primeira coisa, essa parte aqui está tranquilo, né? Quando eu tenho uma soma, né? Nós já vimos que transformada de Laplace é uma integral, né? A integral da soma é a soma das integrais. Então, posso separar a soma em transformadas separadas, tá? Então, aqui é tranquilo, ó. 1 dividido por s mais 2. Essa aqui que dá problema, ó. 2 dividido por s, que multiplica s mais 4, que multiplica s mais 2. Essa daqui já é complicadinha de fazer a transformada inversa. Então, o que nós vamos fazer? Simplificar ela. Como que é simplificar? Em vez de eu ter esse produto aqui no denominador, eu vou tentar separar isso daí em soma de frações, mais simples. Ou seja, frações parciais, né? Isso aí vocês já viram lá em cálculo 2. Então, vamos relembrar. Então eu quero pegar essa função aqui, tá? E tentar reescrever ela na soma de 3 frações, olha só, onde o denominador é cada um desses termos aqui, tá? Ou seja, essas funções aqui são bem fáceis. Bom, isso daqui é fácil, né? Esse aqui vocês já sabem.
soma esse lado aqui, tá? Tira o mínimo aí, se vocês quiserem, né? Resolve aí, desenvolve os produtos que vão aparecer aqui, tá bom? E aí vocês vão encontrar o valor de A, B e C. Então eu resolvi aqui, eu encontrei que A vale 1/4, B também vale 1/4 e C vale menos meio. Então no lugar dessa parte aqui, eu vou usar essas três partes aqui, tá bom? Então daqui, ó, só reescrevi isso daqui, tá? Então 1/4 dividido por S, né, igual a 1/4 vezes 1 sobre S. 1/4 dividido por S mais 4 é 1/4 vezes 1 sobre S mais 4. E menos meio dividido por S mais 2 vai ser menos meio vezes 1 sobre S mais 2, tá? Então aqui, ó, esse termo é igual a esse, né? Somei os dois, tá bom? Agrupei os dois e deu isso daqui. Agora ficou fácil, eu posso pegar esse termo aqui e aplicar a transformada nele, nesse aqui e nesse aqui, separadamente, tá bom? Então vamos fazer separado essas transformadas aqui, vamos ver o que vai dar, tá? Então, de novo, agora, como eu já tenho a função simplificada, eu vou lá na tabela e olho. Então aqui, ó, 1 sobre S. Olhando lá na tabela, se vocês olharem lá, então na coluna, né, da transformada, eu tenho aqui já 1 sobre S. Na verdade, isso daqui nós deduzimos na aula passada, né? A transformada inversa de 1 sobre S vai ser 1. Ou seja, se aqui fosse uma constante qualquer, seria 1, a constante sobre S seria a própria constante, tá? Aqui, ó, que eu coloquei bem explicadinho, tá bom? Dei uma lida bem com calma aqui, ó. Então a transformada inversa, né, de 1 sobre S vai ser 1, nós já vimos, 1/4 vezes 1 dá 1/4, tá aqui. Mais, né, esse 1/4 multiplicando, a transformada inversa de 1 dividido por S mais 4, tá? Vamos olhar lá na nossa tabela. Deixa eu pegar aqui a tabela completa, tá? Ali no exemplo eu coloquei separadinho, mas aqui eu vou pegar a tabela completa, tá bom? Na tabela completa, olha só, eu vou ter aqui 1 dividido por S menos A, tá bom? Esse A aqui é uma constante, tá? S é a variável da transformada, então qualquer outra letra que apareça é constante, tá bom? Então S menos A, 1 dividido por S menos A. Agora vamos voltar aqui, ó. Então, se eu olhar aqui, ó, essa função aqui, ela não tem a mesma característica que essa daqui? Tem, não tem? Vamos voltar aqui, certo? Ó, a transformada inversa. Então, o que nós vamos escrever aqui? Eu poderia escrever essa função aqui, 1 dividido por S mais 4, como sendo assim, ó, 1 dividido por S menos e menos 4 entre parênteses, né? Porque menos vezes menos daria mais, tá bom? E aí, o que seria meu A? Seria menos 4, tá certo? E aí eu conseguiria usar, então, qual que seria a minha transformada? Inversa, né? E elevado a A vezes T. Ou seja, se o meu A aqui para essa função é menos 4, ficaria E elevado a menos 4t. Olha só, está aqui, E elevado a menos 4t. E transformada inversa de 1 dividido por S mais 2. Nesse caso aqui, ó, é a mesma característica, né? Só que no nosso caso aqui, o S mais 2, fazendo aqui, escrevendo S menos 2 entre parênteses, o A seria menos 2. Então a transformada inversa, E elevado a menos 2t. Cadê? Tá aqui, ó. E elevado a menos 2t. Esse meio está multiplicando, permanece multiplicando, certo? Então é assim que nós vamos usar a transformada inversa de Laplace. Eu vou lá na tabela, vou procurar uma função que tem a mesma característica, tá? Da função que eu quero resolver, e então usar a tabela para fazer a transformada inversa, tá? Então, vou resolver aqui esse exemplo rapidamente, tá bom? Só para vocês entenderem o conceito aqui, tá? Então, ó, aplicando a transformada de Laplace para resolver essa equação diferencial. A derivada segunda de x igual a cosseno de 2t, tá? As condições são dadas essas aqui. Apliquei a transformada de Laplace em ambos os lados. Derivada segunda, transformada de Laplace da derivada segunda dá isso aqui. A transformada de Laplace do cosseno de 2t, né? A aula passada eu fiz o seno, tá? O cosseno é a mesma coisa. A única diferença é que vai aparecer um S aqui. Então S
dividido por s ao quadrado mais 2 ao quadrado, ou seja, o termo que aparece aqui, né, se fosse 3, seria 3 ao quadrado, se fosse 5, 5 ao quadrado, tá bom? Então vai ficar ao quadrado aqui. X de 0 nós temos, né, essa condição aqui dá 0, x' derivado no ponto 0 vale 1, então substituindo aqui, ó, tá aqui. Então agora nós vamos isolar a função transformada x de s, tá bom? Isolando aqui, eu encontro essa expressão aqui, tá? Ó, s dividido por s ao quadrado dá para simplificar, tá bom? Então vamos lá. Agora eu quero pegar isso daqui e calcular a função inversa, né? Ou seja, a transformada inversa dessa expressão aqui. Então, essa parte aqui tá fácil, ó. 1 dividido por s ao quadrado. Eu vou lá na minha tabela e procuro. Ó, eu vou na coluna de transformada e vejo aqui, ó, eu tenho um s elevado a alguma coisa, tá? E aqui eu não tenho s elevado a alguma coisa? Beleza. Só que aqui eu tenho 1 no numerador e aqui não é exatamente 1. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar essa expressão aqui e tentar reescrever ela de uma forma que fique igual a isso aqui, tá? Só que não mude essa expressão aqui. Olha só, aqui é s elevado ao quadrado, tá? E aqui é s elevado a n mais 1, onde n é um número inteiro qualquer. Nesse caso aqui, para ficar igual, não seria 1 mais 1? Ou seja, meu n seria 1. Se aqui fosse s elevado à quinta, por exemplo, como que ficaria? 4 mais 1, correto? Então, meu n seria 4, tá? E assim por diante. Então, nesse caso aqui, o n vale 1, tá? Então, aqui é n fatorial. 1 fatorial dá 1. Tá? Então, tá aqui, ó. Escrevi aqui. 1 fatorial dividido por s elevado a 1 mais 1, tá? Então, só reescrevi aqui para vocês, tá bom? Agora esse termo aqui, ó. 1 dividido por s que multiplica s ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá? Professor, eu poderia tentar reescrever isso daqui na forma de frações parciais? Poderia, mas notem aqui que aqui você tem um sinal de mais, né? Na hora que você for tentar expandir isso aqui em duas raízes, você vai ter raízes complexas aqui. Tá? Dá para fazer também, mas primeiro, já que apareceu raízes complexas, vou tentar ver se lá na tabela tem alguma coisa desse tipo aqui. Vamos olhar a tabela, tá? Aí olhando lá na tabela eu encontrei isso aqui, ó. S que multiplica s ao quadrado mais um termo aqui ao quadrado. Não é exatamente o que nós temos aqui, ó. S que multiplica s ao quadrado mais alguma coisa aqui ao quadrado, né? Só que olha só, na tabela, aqui esse alguma coisa está no numerador também. Isso aqui é constante. E aqui no nosso caso, isso daqui é só 1. Então eu vou reescrever isso daqui para ficar parecido com a tabela, tá? Vamos lá. Olha só. Aqui esse alguma coisa ao quadrado, né, eu coloquei aqui no numerador, tá? Só que daí eu estou mudando, não estou? 2 ao quadrado dá 4. A minha função original tem que ser 1, tá? Então, para não mudar, o que eu fiz? Eu não estou multiplicando por 4 aqui. O que eu fiz? Eu dividi por 2, por 4 também. Tá? Por quê? 1 meio, 1 dividido por 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado. Se 2 ao quadrado simplificou esse 2 ao quadrado, sobra 1, tá certo? Então, vejam só que para eu adicionar esse termo aqui, né, no numerador, eu tive que multiplicar por esse termo aqui, para não alterar a minha função, tá? Então, se eu fizer essa continha aqui, volta no 1 dividido por s, que multiplica s ao quadrado mais 2 ao quadrado, tá? Então, reescrevi a minha função dessa forma, tá? Essa aqui nós já vimos o que vai dar, né? Reescrevi aqui. Agora eu posso usar a tabela, tá? Então, aplicando a transformada inversa. Olhando a tabela aqui. Isso daqui, a inversa, então, vai ser o quê? 1 menos cosseno de ômega t. O nosso ômega aqui vale 2. Então, a nossa transformada inversa vai ser 1 menos cosseno de 2t, tá? Ó, 1 sobre 2 ao quadrado aqui multiplicando, eu já deixei 1/4, tá? Tá aqui. A transformada inversa desse termo aqui, né, tá aqui na tabela também, ó. Vai ser t elevado a n. Nós já vimos que o nosso n nesse exemplo dá 1.
t elevado a 1 dá 1. Está feito a nossa solução inversa, tá? Então espero que tenha ficado claro como que nós vamos utilizar a tabela para fazer transformadas inversas, tá bom? Vamos lá. Agora então entramos aqui na parte de sistemas de equações, né, utilizando transformadas de Laplace, tá? A ideia aqui vai ser semelhante, tá bom? Eu vou pegar um sistema de equações, tá? Opa, desculpa. Um sistema de equações, tá? Deixa eu diminuir mais um pouquinho aqui. Acho que agora ficou na tela, tá? Então nós temos um sistema de equações agora, tá bom? Na forma, um sistema de equações diferenciais, tá? Temos aqui um sistema de equações diferenciais. Deixa eu só... Aí, melhorou. Então temos um sistema de equações diferenciais aqui, tá bom? Nesse caso aqui peguei de primeira ordem, tá? De forma geral aqui, com condições iniciais dadas, tá bom? Então a ideia da transformada de Laplace, eu aplico a transformada em cada uma das equações, como nós já vimos, tá? Quando eu aplico essa transformada num sistema de equações diferenciais, eu vou gerar um sistema de equações algébricas agora. Eu tinha derivadas aqui, né, de duas funções f e g. Tá? Quando eu apliquei a transformada, apareceu a função f maiúsculo e a função g maiúsculo, as funções transformadas. Tá? Não tem mais derivadas aqui. E aí eu consigo resolver isso daqui utilizando um sistema algébrico. Então vamos fazer a prática aqui para ficar mais claro, né? Então, dado esse sistema aqui, a derivada primeira de x igual a 2x menos y, a derivada primeira de y igual a menos 9x mais 2y. Queremos aqui encontrar quem são as funções x e y, né, desse sistema aqui. E as condições iniciais dadas, né? X de 0 igual a 0 e y de 0 igual a 2. Então vou aplicar a transformada de Laplace na primeira equação, tá? Então, ó, transformando aqui, duas vezes essa transformada menos essa transformada. Aplicando a transformada nessa derivada, menos 9 vezes essa transformada, mais duas vezes essa transformada, tá? Então, ó, apliquei a transformada na variável x e na variável y, tá? Derivada primeira, tá aqui. A transformada da variável da função x nós não conhecemos, então vou dizer que é a função transformada, né, x de s aqui. E a transformada de y também não conhecemos, então vou deixar indicada aqui a função y de s. Aqui é a mesma coisa, olha só. Agora notem que eu tenho x de s aqui desse lado e tenho x de s desse lado, certo? Então eu vou agrupar esses dois termos do mesmo lado, ó. Colocando em evidência s menos 2 que multiplica x de s. E como isso aqui também é uma incógnita do problema, né, deixo do mesmo lado. Ó. X de 0 é conhecido, não é? Eu vou deixar ele do lado direito da equação aqui. Opa, vamos subir aqui. Aqui é a mesma coisa, eu tenho um y de s desse lado e y de s desse lado aqui. Agrupei os dois desse lado, tá certo? Esse y de 0 também é conhecido, eu deixo ele do lado direito aqui, tá bom? Então, substituindo, olha só, eu tenho esse sistema de equações aqui. S menos 2 que multiplica x, mais y, 9 vezes x mais s menos 2y de s, tá? Então, é um sistema algébrico. Eu vou resolver para as variáveis x e y transformadas, né? Então, ó, para esse caso aqui, é um sisteminha 2x2, né? Fácil de resolver, gente. Eu encontrei a variável, a função transformada x e a função transformada y, tá? Estão vendo aqui? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular a transformada inversa, tá? Disso daqui. Antes, eu vou tentar simplificar, né? E tentar encontrar as raízes aqui para escrever esse polinômio nessa forma aqui, tá? Então tá aqui. Agora, para aplicar a transformada inversa, de novo, eu vou tentar escrever essas duas funções aqui em frações parciais, né? Então faz lá
isso daqui é igual a A dividido por S menos 5 mais B dividido por S mais 1. Calculo o valor de A e B. Que é a mesma coisa. A dividido por S menos 5 mais B dividido por S mais 1. Calculo o valor de A e B. Tá bom? Calculei aqui. Então, para essa função, o A dá meio e B dá menos meio. Então tá aqui. E para a função y, o A, né, outro A vai dar 7 meios e B vai dar menos 3 meios, tá bom? Então agora eu pego essa função e aplico a transformada inversa de Laplace. Então olha só. De novo, se eu olhar isso daqui, é exatamente o que nós temos lá na nossa tabela. 1 dividido por S menos alguma coisa. Olha só, 1 dividido por S menos alguma coisa. No nosso caso, o A vale 5. E elevado a 5. Tá aqui, ó. E elevado a 5. Esse meio está multiplicando, permanece multiplicando. Menos meio, tá aqui. A transformada inversa de 1 dividido por S mais 1, ó, é a mesma característica aqui. No nosso caso, o nosso A vale menos 1. Então vai ficar E elevado a menos 1 vezes T. Aí, aqui vai dar a mesma coisa, né? Opa, aqui eu tenho que arrumar aqui. Bom, então tá aqui, olha só. Aqui vai ficar 7 meios e aqui menos 3 meios, tá certo? Então, espero que tenha ficado claro a transformada de Laplace no sistema de equações e para fazer a transformada inversa. Aqui eu deixei 2 exercícios, um sisteminha 3×3, tá? Mesma coisa. Aplica a transformada de Laplace em cada uma das equações. Vocês vão cair num sistema de equações algébricos. Depois faz a transformada inversa. E aqui o sistema massa-mola, né? Sistema com 2 massas, né? 3 molas nesse caso, mas a ideia de montagem é a mesma que nós já vimos, então quero que vocês montem o sistema, vai cair no sistema de segunda ordem, aplica a transformada de Laplace, tá? E resolva. As massas estão inicialmente paradas, então significa o quê? Que a posição inicial delas, em t igual a 0, é 0, né? Para as duas. E é aplicado uma velocidade inicial em m2, ou seja, você vai lá, só pega nessa massa aqui, ó, e dá um empurrãozinho nela, né? Vai lá e dá um tapinha nela, ou seja, você aplicou uma aceleração, né, uma velocidade inicial de 1 metro por segundo, ou seja, você deu uma puxadinha nela para cá, se a gente considerar essa direção aqui preferencial. Aí ela começa a se movimentar, essa aqui ainda está parada, tá certo? Aí depois que ela se movimenta, aí que essa aqui vai se movimentar. Então, a velocidade da massa M2 vale 1, né? Foi aplicada uma força, só que essa daqui ainda está parada, ou seja, vale 0. Então vocês têm as condições, né? Então tem que gerar o sistema e aplicar as condições e a transformada de Laplace. Eu vou deixar aqui depois a resposta para vocês conferirem, tá bom? Então, pessoal, boa aula aí e bons estudos a todos.